Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história e isso ninguém pode negar. Mas nem mesmo os gigantes do futebol estão imunes a cometer erros. Desde que saiu do Real Madrid, o maior clube da sua carreira, CR7 tomou decisões que levantaram dúvidas e geraram várias críticas. E para muitos fãs, essas decisões prejudicou o legado que ele construiu com tanto esforço. E hoje nesse vídeo, eu vou te mostrar as 5 piores escolhas que Cristiano Ronaldo fez depois de deixar o Real Madrid. Mas antes, não se esqueça de subscrever o nosso canal, porque esse canal não é só meu, mas também é vosso, e eu conto com a vossa ajuda. Vamos começar com a Juventus. Cristiano Ronaldo chegou na Juventus em 2018, cercado de expectativas. O clube dominava o futebol italiano e acreditava que com a chegada dele, a tão sonhada Champions League finalmente viria. E no começo até foi promissor. CR7 manteve a sua média de golos em alta. Foi um dos principais artilheiros da Série A, levando a Juventus a vencer algumas competições. Infelizmente, a Juventus não conseguiu evoluir como time. Pelo contrário, o clube só regredia, perdendo jogos com times teoricamente mais fracos, como Ajax, Lyon e Porto, saindo-se mal em todas as edições da Champions, mesmo com robozão em campo. A estrutura do time era fraca, mal montada, e CR7 parecia que estava cada vez mais isolado do ataque. A verdade é que Cristiano Ronaldo não teve paciência, saiu logo em 2021, no meio de uma grande reformulação, deixando a Juventus em um momento muito instável. E o pior, Cristiano saiu logo nas vésperas do início da temporada, pegando o clube de surpresa. Muitos acreditam que, se ele tivesse ficado mais 1 ou 2 anos, ele poderia ter feito história ali, consolidando-se assim ainda mais a sua marca. Mas preferiu sair. E se pararmos para analisar mais um pouco, foi uma decisão apressada. Essa parecia uma escolha certa, não é? O retorno do ídolo ao clube que o projetou para o mundo. O Manchester United ainda era gigante, tinha elencos interessantes e a torcida ficou eufórica sabendo sobre a chegada do robozão no clube. Mas o que era para ser um conto de fadas virou um pesadelo. O time não encaixou com Cristiano Ronaldo. Houve troca de técnicos e teve crises internas. E mesmo com Cristiano Ronaldo marcando golos, o ambiente ficou cada vez mais pesado. Ele foi criticado por não se adaptar ao estilo dos técnicos do Manchester United e por cobrar demais aos seus colegas mais jovens. E nos bastidores, dizem que a sua presença dividia o elenco entre quem via como líder e quem via como um problema. O Manchester United terminou aquela temporada fora da Champions League. Cristiano Ronaldo, claramente frustrado, começou a deixar isso claro publicamente. Foi uma decisão movida mais pela emoção do que pela razão e que infelizmente não deu certo. A terceira escolha de Cristiano Ronaldo foi polêmica e também uma das mais chocantes da carreira dele. Em 2022, Cristiano Ronaldo deu uma entrevista bombástica ao jornalista britânico Piers Morgan. Criticou o clube, criticou os treinadores, criticou a diretoria e até alguns colegas do Manchester United. Foi sincero? Talvez, mas foi estratégico? Definitivamente não. Com essa entrevista, ele rompeu completamente com o Manchester United e fechou portas com vários clubes grandes da Europa. Muitos dirigentes passaram a ver Cristiano Ronaldo como uma figura difícil de lidar. E mais, essa exposição pública, em tom de desabafo, foi visto por muitos como ego ferido, uma atitude que manchou sua imagem como profissional e deixou marcas no seu relacionamento com o futebol europeu. Depois da saída do United, veio outra decisão polêmica, deixar a Europa e assinar com a Al Nassr da Arábia Saudita. Sim, o contrato foi histórico. A Arábia Saudita conseguiu ter em suas mãos um dos maiores astros da história do futebol. Sim, ele abriu o caminho para outros craques irem para lá, mas o preço foi alto. Cristiano saiu do centro do futebol mundial, longe das Champions, longe das grandes ligas, dos clássicos e dos grandes duelos. E mesmo com poucos números no Al Nassr, a visibilidade e a competitividade não são as mesmas. E muitos acreditam que a escolha de ir para a Arábia foi segura financeiramente.
mas perigosa para o seu legado esportivo. E para alguns torcedores, foi o fim precoce de sua jornada no futebol europeu. E a pior escolha de Cristiano Ronaldo, na minha opinião, não foi um clube, nem uma entrevista, mas foi a forma como ele geriu a própria imagem nos últimos anos. Cristiano sempre foi ambicioso, exigente, competitivo, e isso o tornou um monstro dentro em campo. Mas, nos últimos tempos, isso virou um peso. Ele não aceitou bem o banco de reservas em seleções ou em grandes clubes. Saiu irritado dos jogos importantes, discutiu com treinadores e criou um clima de tensão em várias ocasiões. E o problema disso é que a sua imagem de ídolo exemplar, profissional acima da média, começou a ser questionada, e o ego que o levou ao topo começou a jogar contra ele. Essa talvez tenha sido a pior escolha de todas. Não entender que o fim da carreira exige adaptação, humildade e visão a longo prazo. Sendo sincero para vocês, essas foram, na minha opinião, as 5 piores escolhas que Cristiano Ronaldo fez depois de sair do Real Madrid. Mas será que isso apaga tudo o que ele conquistou? De forma nenhuma, mas mostra que até os gigantes também erram. E você, concorda com essa lista? Qual dessas decisões foi a mais polêmica para si? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E não se esqueça de subscrever e continuar a fortalecer o nosso canal.